Em um momento de guerra, incerteza constitucional e profundas mudanças sociais, Israel está enfrentando questões fundamentais sobre o tipo de país que deseja se tornar. Em uma nova série sobre a lei básica, estamos conversando com líderes políticos que buscam responder a essas perguntas nas próximas eleições, começando hoje com Einat Wilf, ex-membro do Knesset, estudiosa de ciência política, defensora de Israel no cenário internacional e agora talvez fundadora do Partido Oz. Eu sou Elana Mazal Diamant, diretora do Israel Law and Liberty Forum, e este é a Lei Básica. Anat, muito obrigada por se juntar a nós hoje. O prazer é meu. Certo, então vamos direto ao ponto. Você pode, por favor, contar ao público qual é a sua plataforma eleitoral? E devo mencionar que também é bastante incomum que um partido israelense concorra com uma plataforma. Então, parabéns. Sim. Então, a principal mensagem de Oz, e de muitas maneiras eu venho cristalizando isso recentemente, temos uma posição sobre várias questões da sociedade israelense. Mas eu diria que o principal motivo pelo qual estou concorrendo como um partido político diferente, novo e independente, e compartilhando isso, é que sinto que tenho um papel a desempenhar em defender Israel contra ameaças externas. E eu acredito, e acredito há muito tempo, que o que chamo de ameaça ideológica, a guerra de narrativas, é o campo mais importante no momento, e aquele em que a tempestade que se forma é a mais perigosa. Então, eu costumo brincar dizendo que quero garantir que Israel esteja seguro contra essa guerra, para que judeus e árabes dentro de Israel possam continuar discutindo. E a ideia é, e é por isso que é um tipo de partido político que possibilita todos os outros partidos políticos, porque, sabe, o debate entre partidos políticos é algo muito central para quem são os judeus, para o que é a democracia israelense. Mas meu papel há anos, para não dizer mais de 2 décadas, tem sido o de alguém que está muito atenta a isso, meio que a tempestade se formando. Seja nas nossas fronteiras entre os palestinos, no que passei a chamar de ascensão do antisionismo no Ocidente, essa guerra de narrativas e informações. E eu tenho basicamente focado cada vez mais nisso. O partido Oz é o partido para defender Israel de ameaças externas, para que todos os outros partidos possam continuar discutindo internamente. Bem, você deu substância a isso na forma de 3 pilares centrais. E este é um programa que foca mais nas questões legais e constitucionais, mas eu também gostaria de abrir espaço para uma discussão sobre todos os 3 pontos. Todos são importantes. Um objetivo é promover a paz, com a aceitação do sionismo por árabes e palestinos, e o fim do palestinismo como ideologia. Estou lendo do site do Partido Oz. Um é serviços públicos para aqueles que servem ao público. E o outro se chama Passar da mentalidade do exílio para uma conduta soberana. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essa plataforma? Sim. A ideia aqui é que, em geral, o que o Partido OZ propõe para as pessoas e para Israel como um todo é desenvolver uma postura mais madura, que chamamos de soberana, uma atitude de adulto, que ao invés de fugir dos problemas, como temos feito por muito tempo, tanto internamente quanto internacionalmente, ao invés de tentar comprar mais um momento de tranquilidade, pagando grupos internos e nossos inimigos. Precisamos, com ousadia, como o nome Oz sugere, enfrentar algumas dessas questões centrais. Então, um deles fala sobre nossa política externa e de segurança, que precisamos ter uma visão de paz. Precisamos de líderes que possam sempre personificar o israelense. E eu diria que o profundo desejo judaico de paz, eu diria com foco preciso. Foco total no fato de que o único obstáculo para a paz sempre foi a obsessiva negação árabe, especialmente dos árabes palestinos, da autodeterminação judaica em qualquer parte da terra. Então, essa é uma ideia de longo prazo. A segunda fala sobre o contrato interno israelense, que argumenta que, até termos paz, enquanto Israel for um país pequeno, lotado e em constante luta, sempre seremos um país de solidariedade coletiva e mútua. Só precisamos garantir que a solidariedade seja real, que todos contribuam.
Então, o argumento basicamente diz que todos estão convidados a servir o país e seu povo. Mas se você recusar, então não terá direito a todos os serviços sociais e de bem-estar que o país solidário de Israel oferece. E o terceiro pilar, de uma mentalidade do exílio para uma conduta soberana de muitas maneiras, é a ideia fundamental de ser maduro, adulto, não fugir mais dos problemas. E isso tem a ver, por exemplo, com a necessidade de Israel, como um país soberano com visão de longo prazo, garantir que todas as suas crianças sejam educadas no ethos de Israel. Então, isso significa uma educação nacional, uma educação sionista na língua hebraica. E sobre questões que te preocupam, como a Constituição, reforma jurídica, tudo isso, o argumento faz parte da mentalidade soberana. Significa que em vez da questão completamente secundária, sabe, aquela queda de braço entre o executivo e o judiciário, a resolução adequada é que ambos entreguem, cedam grande parte da autoridade que usurparam por décadas. Do único órgão em Israel que representa o soberano, que é o Knesset. Você mencionou que seu foco era a narrativa externa sobre Israel, permitindo que judeus e árabes debatessem internamente. Devo dizer que, com igual ou até maior frequência, judeus e judeus. Me ocorre que a narrativa é realmente fundamental para todas as coisas que você mencionou, no sentido de que os Haredim têm sua própria narrativa religiosa e prioridades e identidades sociológicas. Os árabes israelenses, em grande parte, também têm, certamente, a narrativa palestina de identidade nacional. Mas o único lugar onde você parece dizer, sabe de uma coisa? Vamos apenas criar algumas regras para nós mesmos sobre como lutar sem resolver nada, em termos da narrativa, é na questão do direito constitucional. Como temos pouco tempo, vou começar por aí e depois voltar às questões dos Haredi e palestinos. Então, acho que este programa muitas vezes tem um público anglófono, obviamente, e muitas vezes, pelo menos pessoas que vivem, digamos, nos Estados Unidos, acreditam que uma Constituição é o que resolve o problema aqui. E você vem e diz que não só estamos pensando de forma totalmente equivocada sobre o equilíbrio de poder quando viemos de um regime presidencialista, mas também estamos pensando errado sobre a solução. E aqui está a minha ideia. Você tinha algo que desenvolveu e coescreveu um artigo sobre isso. Então, você poderia explicar um pouco mais? Então, constituições essencialmente não são garantia de nada. Nós temos sociedades que são terríveis e não são democracias. Elas não preservam direitos e elas têm constituições belíssimas. E algumas das democracias mais bem-sucedidas, aliás, Israel está entre elas, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, não têm constituições. E são democracias fortes que protegem os direitos das minorias e os direitos humanos. Então, constituições não são garantia de uma sociedade boa. Além disso, constituições são escritas em momentos únicos da história de uma nação, como independência, fim de guerra civil ou domínio colonial. Israel tem, em seu momento fundacional, o documento que mais se aproxima de uma constituição, a Declaração de Independência. E pode haver mais um momento para uma constituição, que é o dia em que houver paz e fronteiras definitivas, e quando se souber quem faz parte e quem está fora, em termos de quem pertence à comunidade política israelense. Fora isso, não haverá constituição, então nem vale a pena gastar energia com isso. A única coisa realmente necessária é entender que o Knesset, o parlamento, é o único órgão que representa o soberano. Esse Knesset precisa ser fortalecido em relação ao executivo e ao judiciário. Certo, então vamos entender isso um pouco melhor. O que você está dizendo, na verdade, eu acho, é que você precisa de regras sobre como quer governar, mas não necessariamente precisa chegar a um acordo sobre as questões de valores. E na medida em que existem questões de valores, elas já estão suficientemente abordadas agora na Declaração de Independência? Ah, e fico pensando nisso. Acho que uma das principais coisas com que me deparei, eu obviamente sou americana de origem,
e depois vindo para cá, é que existe esse debate profundo em que um lado realmente quer que o poder político, a Knesset, tenha, acho que provavelmente, a quantidade de poder que você gostaria, e eles confiam mais nisso do que no que temos atualmente, que é um judiciário extremamente intervencionista e poderoso. E aí o outro lado basicamente diz, mas se formos para essa forma de governo mais baseada na vontade popular, se é realmente aí que o poder reside, como era obviamente na fundação, certo? Mas se é aí que ele permanece, então como garantimos nossos direitos civis e políticos básicos, certo? Como você vê isso? Então, primeiro, eu tenho que dizer que acho que já estamos em um ponto em que a ideia de uma Suprema Corte altamente intervencionista está mais no nível do mito do que da realidade. Aliás, um mito que também serve a muitos políticos. Eu vi isso de perto. Como membro do Knesset, existe uma espécie de samparo aprendido. É um termo psicológico conhecido, onde você realmente se torna viciada na ideia de que não pode alcançar nada. Porque, na verdade, assumir o seu poder dá trabalho. E é muito mais fácil culpar os outros pelo motivo de você não conseguir fazer as coisas. Então, eu vi esse fenômeno se desenvolver. Eu vejo isso. Eu vi isso enfraquecer o Knesset. Eu vi membros do Knesset de perto ficarem viciados nisso, porque assim você pode fazer grandes declarações. Você pode aprovar leis que sabe que não passariam no crivo nem mesmo de uma Suprema Corte pouco intervencionista. Porque se você realmente soubesse que a responsabilidade final é do Knesset, você se comportaria de uma maneira muito, muito, muito diferente. E eu vi isso de perto. Então, sim, parte do que estou propondo não são apenas medidas concretas que fortalecem o Knesset. Há muitas coisas técnicas que podem ser feitas para fortalecer o Knesset, mas parte disso também é uma questão de atitude. Isso remonta à mentalidade soberana em vez da mentalidade de exílio, aquela que assume responsabilidade, aquela que entende que isso é nosso. Novamente, esse é mais um motivo pelo qual estou entrando para a política. Porque a ideia que tivemos por muito tempo de que podemos terceirizar nossa política para pessoas que, digamos, não são o melhor que o povo de Israel tem a oferecer, é que não podemos ter um país bem governado quando não temos os nossos melhores. As pessoas vão para o governo, para o serviço público e para o Knesset. E essas são coisas que você não pode legislar. São coisas que são uma questão de etos. São coisas que você pode incorporar. Essas são coisas que você pode pedir para as pessoas seguirem, mas você precisa liderar. Então, eu concordo com você. Houve um longo processo de enfraquecimento da ideia de soberania. Aliás, não somos únicos nisso em Israel. O enfraquecimento dos órgãos legislativos em favor dos órgãos executivos e judiciais é um fenômeno universal de todas as democracias. Em Israel, isso é um pouco mais extremo por causa do nosso controle dos territórios, que é apenas judiciário e executivo, e não parlamentar. Mas a solução em todos os casos é esse reforço dos órgãos soberanos, os órgãos legislativos. Então, antes de realmente falarmos sobre o que isso é, eu quero focar em algo que você disse por um momento, porque eu quero entender corretamente. Esse fenômeno que você mencionou sobre desamparo aprendido e legislação irresponsável já apareceu antes neste programa. Na verdade, eu acho que até mesmo na semana passada isso surgiu um pouco no contexto de uma discussão sobre os Haredim e as intervenções do tribunal lá. E um dos meus pontos realmente era que esse é um dos exemplos mais difíceis de se usar. Mesmo que, por um lado, tecnicamente você possa mostrar isso. O tribunal interveio várias vezes sem nenhuma base, fez isso sem nada além da autoridade que concedeu a si mesmo, repetidamente provocando grandes mudanças sociais e políticas e muita agitação, certo? Mas também é possível notar o tipo de legislação e o impasse político que surgiram sobre essa questão. E por isso é difícil argumentar de forma convincente que não é algo que as pessoas sintam emocionalmente como necessário. Eu entendo isso. No entanto, em praticamente qualquer critério, o judiciário israelense é muito mais intervencionista do que quase qualquer democracia ocidental. Acho que talvez você possa fazer algumas comparações com a Índia, mas, sabe, entre juízes que estão envolvidos na seleção de juízes, constitucionalizaram leis, assumiram o poder de revisão judicial, derrubam leis e aplicam o critério da razoabilidade. Essa lista existe e, como disse, há quem ache isso justificado. E eu acho que esse é o argumento que eu gostaria que alguém conseguisse reunir.
As pessoas que acreditam que isso é justificado e as pessoas que acreditam que não é, em torno de uma nova visão. E talvez seja essa que você está trazendo, mas eu me sentiria um pouco. Pareceria que perdi o fio da meada se não mencionasse isso. Acho que ser justa exige. Ahn, então, por que não passamos para a sua solução antes de eu fazer meu segundo ponto? Porque eu realmente eu quero te ouvir. E dentro disso, por favor, obviamente você pode discordar de qualquer coisa que eu disse. Novamente, a única solução real é voltar a reconhecer a Knesset como o único órgão que é diretamente eleito pelo povo. Mas o que isso significa? O que que isso implica? O que isso implica? Isso traz várias implicações, algumas técnicas e outras, como mencionei, que só podem ser incorporadas e são uma questão de ethos. As coisas que são técnicas. O Knesset israelense. Precisamos do que algumas pessoas chamam de Constituição enxuta, que é uma lei que basicamente cria uma verdadeira hierarquia de leis e determina essencialmente quais leis são mais constitucionais, não se limitando à revisão judicial e quais podem ser, ou pelo menos em um nível muito limitado. Isso é uma coisa. Essas são meio que as regras do jogo, em vez do vale tudo que temos agora. Além disso, né, o Knesset é um dos parlamentos mais pequenos do mundo em termos per capita. Precisamos aumentá-lo pelo menos de 120 para 180 membros, se não mais. Porque não temos no Knesset israelense pessoas suficientes que sejam apenas parlamentares e que componham as comissões. Sabe, eu tinha que correr entre 7 comissões, isso não é normal. Precisamos de um membro do Knesset por comissão para que você possa desenvolver uma especialização e realmente conseguir monitorar o trabalho do governo. Os membros do Knesset precisam de mais orçamento, mais poder, a capacidade de realmente convocar ministros, convocar servidores públicos. O primeiro-ministro precisa ter uma sessão de perguntas toda semana, não apenas quando há 40 assinaturas, uma vez a cada várias semanas, e aí ele se digna a vir e falar com o Knesset. Precisamos reviver a ideia de que o primeiro-ministro é o primeiro entre os ministros, mas não uma posição elevada muito além disso. Eles precisam comparecer diante das comissões, eles precisam comparecer diante do Knesset, eles precisam estar sujeitos às perguntas. Precisamos eliminar completamente esse terrível nível do que é chamado de noruegueses condicionais. A única coisa que ainda dá poder aos membros do Knesset, mesmo em um Knesset muito fraco, é que eles não podem ser demitidos. Os noruegueses condicionais, essa nova classe de membros do Knesset, que basicamente são trazidos para o Knesset, quando um ministro renuncia, mas o ministro pode voltar ao Knesset, o que na prática demite membros do Knesset e cria uma classe inferior de membros do Knesset que podem ser demitidos pelos ministros. Isso realmente não há maior humilhação e enfraquecimento do Knesset do que esse nível dos noruegueses condicionais. Então, essas são questões técnicas. Em hebraico, isso se chama choque, como o choque norvégio. Mas em inglês soa um pouco estranho. Eu sei, realmente soa, né? Vem daí. Acho que a inspiração é norueguesa. É uma questão de quando alguém se torna ministro, quem entra para ocupar o lugar dele como membro do Knesset. Exatamente. E o fato de ser condicional. O mais importante aqui é que você criou uma subclasse de parlamentares que podem ser demitidos pelo governo. E isso, quero dizer, não existe humilhação maior nem enfraquecimento maior do corpo soberano. Isso precisa acabar completamente. Acho que tenho duas perguntas antes de voltar para a sua agenda mais ampla, porque eu não quero te prender nas coisas que eu considero mais interessantes necessariamente. Mas então, como fica o governo e o judiciário quando você tem um Knesset mais forte? Como eles mudam, certo? Duas coisas. Sobre a questão do judiciário, toda essa ideia de como você nomeia juízes e tudo mais, se me permite dizer, acho que um dos maiores problemas de Israel é que muita gente fez faculdade de direito nos Estados Unidos. Como resultado, eles tendem a trazer um certo pensamento americano sobre todas as questões de política eleitoral que não tem absolutamente nenhuma relevância para Israel.
Nós somos uma democracia parlamentarista. É bom que sejamos uma democracia parlamentarista. Democracias parlamentaristas são as democracias mais estáveis do mundo. A América é a exceção, não a regra. Isso também tem a ver com a Constituição. Como eu cito Alan Dershowitz, que disse que se os americanos de hoje tivessem que escrever uma Constituição sabendo tudo o que sabem sobre como a Constituição deles foi interpretada, eles nunca conseguiriam criar algo tão elegante. O sistema americano, a relação entre o Congresso, o presidente, o judiciário, zero, absolutamente nenhuma relevância para Israel. Então, uma vez que fica claro que é no Knesset onde todas as questões de valores são debatidas, na verdade, importa muito menos como os membros da Suprema Corte são escolhidos. A noção de diversidade, representatividade, eles precisam representar opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, em vez de atitudes judiciais diferentes. As atitudes judiciais se tornam irrelevantes porque o único trabalho deles é realmente julgar de acordo com a lei. Mas a lei é feita pelo legislativo, então isso se torna uma questão muito menos controversa. As questões de valores voltam para o Knesset. E, novamente, você pode mostrar isso ao longo do tempo. Qual é o problema? Às vezes, para evitar que as pessoas fiquem emocionalmente agitadas sobre Israel, eu uso o exemplo do aborto. Você poderia dizer que, em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos realmente fez algo pelas mulheres, basicamente ao tornar o aborto possível em nível federal. Veja o que aconteceu depois. Minha colega, doutora Shimi Mori, compara com a Irlanda. A América ficou presa pelos próximos 50 anos na Suprema Corte. Quem indica? Quem indica? Isso se tornou a questão. Quem vai derrubar Roe versus Wade, blá blá blá? Ao mesmo tempo, né, um país muito conservador, a Irlanda, passou pelo processo parlamentar de debater essa questão. E quando o parlamento basicamente acabou com todas as proibições, foi aprovado com uma grande maioria e deixou de ser um problema porque a sociedade conseguiu passar por esse processo. Então, uma das coisas pelas quais também precisamos passar, e é isso que eu disse, você não pode legislar, não é algo técnico, é uma questão de etos, é aceitar que vamos debater nossas diferenças no parlamento. Isso significa que todos os participantes do parlamento, de direita e de esquerda, precisam reconstruir o hábito de argumentar, de convencer. Temos problemas dos dois lados. A esquerda tende a recorrer ao Supremo Tribunal. A direita tende, especialmente nos territórios, a fazer as coisas à margem de um acordo nacional. Eles fazem as coisas sem nunca levá-las para votação na Knesset. Então, a ideia é que seus rivais políticos são rivais políticos, não inimigos. Você precisa convencê-los, você precisa usar argumentos, você precisa mobilizar, você precisa se organizar. Esses são músculos que, em todo o espectro político, precisamos exercitar novamente. E é mais provável que voltemos a exercitá-los, voltando à ideia de sampar o aprendido, se não tivermos alternativas. É por isso que uma das mensagens, como parte de uma mentalidade soberana, é que precisamos ter clareza quanto aos territórios. E precisamos deixar claro que a Suprema Corte julga de acordo com a lei, mas debatemos nossas diferenças de valores no Knesset. E claro, com relação ao governo, eu disse o que isso significa. O governo está sujeito a uma intensa fiscalização pelo Knesset. Não existem membros condicionais do Knesset. Os membros do Knesset têm seu poder independente, têm seus orçamentos, têm a capacidade de convocar ministros, têm a capacidade de convocar servidores públicos. E o primeiro-ministro, na verdade, tem que ir ao Knesset muito mais do que gostaria para falar com os membros do Knesset e repetidamente defender seu ponto de vista. Não de vez em quando, porque ele é apenas, ou um dia talvez ela seja apenas primeira-ministra e não uma figura acima dos demais. Certo. Bem, eu só quero responder a uma coisa que você disse e depois gostaria de seguir em frente. Você disse que era zero. Admito ser totalmente tendenciosa nisso, como americana formada em direito nos Estados Unidos.
Eu absolutamente concordaria com você que o equilíbrio de poderes entre o Congresso, a presidência e o judiciário nos Estados Unidos não é algo que deva ser copiado aqui de forma idêntica. E, na verdade, talvez alguns dos problemas que temos aqui hoje realmente remontem ao fato de o judiciário, de certa forma, ter mudado as coisas, fazendo com que começássemos a pensar nesses termos, às vezes, nas discussões sobre direito e governança. No entanto, acredito que a tradição de liberdade inspirou essa estrutura, que também pode ser aplicada a outras formas de governo, incluindo governos parlamentares, é algo que vocês fazem de forma única. Talvez aprendam lá. Certamente não tem essa exposição aqui em Israel. Então, eu discordo. Por mais que eu seja uma grande fã dos pais fundadores e da tradição liberal americana, ela não é única. Muitos judeus serão os primeiros, e até mesmo americanos serão os primeiros a argumentar que, certamente, os pais fundadores foram muito influenciados pela tradição judaico-hebraica e pelas tradições do iluminismo europeu. Ela não é única. E há uma razão pela qual a Declaração de Independência de Israel, na verdade, não usa termos estrangeiros como democracia e fala sobre a visão dos profetas hebreus. Então, mas em termos de estrutura, as estruturas relevantes para Israel são as democracias parlamentares. América, podemos falar novamente sobre liberdade e tudo isso. Isso é ótimo, mas isso também existe em outros lugares. Em termos de estrutura, a estrutura americana é completamente irrelevante. Não, acho que sobre a estrutura nós concordamos. Eu vou dizer: olha, eu tive o privilégio de estar em salas de aula de direito aqui em Israel e fiquei um pouco chocada em alguns momentos ao ouvir certas coisas que ouvi, onde a liberdade é retratada como inimiga da igualdade, não em todos os lugares, mas por um certo número de professores. E onde a liberdade religiosa é interpretada como liberdade em relação à religião e assim por diante. Então, sabe, eu realmente não preciso limitar isso aos Estados Unidos. Vou falar sobre a tradição anglo-saxônica de liberdade, que considero muito útil para a adaptação. E você está certa, ela também tem raízes em fontes hebraicas. E agora vou seguir em frente, vou seguir em frente. Mas eu só quero dizer Mais uma coisa. sobre isso. Eu tenho um colega que escreveu um texto belíssimo, Shlomo Fisher, há muitos anos. Ele disse: judeus americanos são protestantes, judeus israelenses são católicos. E um dos argumentos dele é que grande parte da incapacidade dos judeus americanos e israelenses de discutirem certos assuntos é que a tradição judaica americana se baseia na visão protestante de religião, que sustenta a liberdade, coisas desse tipo. Enquanto a tradição israelense se baseia muito mais na tradição francesa, anticlerical, essencialmente vinda dos países católicos, que vê a liberdade como resultado da rebelião contra o domínio clerical, contra a religião em seu sentido estrutural e clerical. Então, sim, outra coisa a se entender é como o sionismo e Israel vêm de uma tradição europeia diferente sobre o que significa liberdade e como a liberdade é garantida. Não, certamente tem esses elementos de forma muito evidente. Embora, claro, nós também começamos como socialistas, então temos mudado, temos melhorado há algum tempo. Ahm, eu acho. Ok, vamos continuar isso fora do ar. Então, quero chegar ao seu ponto sobre quem faz parte da sociedade política, certo? E isso realmente nos leva, eu acho, tanto à questão do serviço quanto aos benefícios pelo serviço, que tenho certeza que se aplicam aos Haredim. Não sei se isso vale para os árabes de Israel, mas você explicará. Todo mundo. Ok. Então, me fale sobre como isso seria também, porque como estamos vendo agora com os Haredim, apesar do fato de termos uma escassez de mão de obra e apesar do fato de termos um déficit econômico, se não conseguirmos integrar uma boa parte dessa sociedade à força de trabalho, vejo dificuldades dos dois lados. Obviamente, os Haredim e uma certa porcentagem dos Haredim estão tornando as coisas muito difíceis para a sociedade israelense, ponto final, recusando-se a servir em qualquer função, fazendo manifestações e bloqueando estradas. E esse é um lado da questão. Por outro lado, tem algo que meio que chamou minha atenção. Acho que ontem 5 membros do Conselho Superior de Educação de Israel renunciaram após a aprovação de uma lei que eu ainda não li, admito. Você talvez conheça melhor, mas parecia basicamente permitir programas segregados por gênero nas universidades.
e houve um alvoroço sobre isso. E isso me pareceu algo que provavelmente seria necessário se você quisesse integrar os Haredim ou pessoas de uma orientação religiosa muito mais rígida, sabe, estrita. Quero ouvir sua opinião sobre como deveria ser o futuro em relação ao alistamento e talvez, se for o caso, sobre adaptações para a cultura da sociedade Haredi. Então, primeiro vamos começar com a ideia da sociedade Haredi em Israel. A sociedade Haredi em Israel é uma criação que começou nos anos 1980. Não tem nada a ver com Torá, mitzvot ou tradição. É o resultado de um sistema perverso e incrivelmente benevolente de incentivos, benevolente no sentido de ser muito caro, do Estado sionista. Então, a ideia de que isso é algum tipo de forma de vida antiga está completamente desconectada de qualquer realidade empírica. Isso começou nos anos 80 e cresceu até as medidas e o tamanho atuais, graças, basicamente, ao que se descobre quando se analisa isso. O desvio total do generoso estado de bem-estar social israelense para viabilizar esse tipo de vida. Então, o caminho é muito simples. Eu não estou discutindo o alistamento dos Haredi. Eu não estou discutindo o modo de vida deles. Eu não acho que seja papel do Estado decidir isso de uma forma ou de outra. Enquanto Israel for um pequeno país que precisa lutar, ele precisa de pessoas para servir. E o que propomos é muito simples, muito igualitário e inclusivo. Todos os israelenses na idade certa. E quando eu digo todos, é todos. Mulheres, homens, judeus de todos os tipos, árabes, todos receberão uma convocação para o serviço militar na idade apropriada. Todos eles têm que ir ao Bacum, ao centro de incorporação, ficar sob a lei militar israelense, vestir o uniforme. A palavra em inglês é bastante instrutiva. Uniforme. Elas têm suas habilidades individuais. Esta é a clita. Quando elas precisam ir para Miyun, quando precisam ser direcionadas de acordo com as necessidades do serviço israelense, isso será para tudo, desde o serviço militar até a agricultura, passando pela saúde e pela educação. Como resultado, duas coisas ficam claras: não é preciso dar pitura a ninguém, nem conceder dispensa. Todo mundo pode fazer algo pelo coletivo. Sempre há algo a ser feito. 2. Não há necessidade de fazer concessões especiais. Aqui eu concordo muito com a visão de Ben-Gurion. Kashrut básico, Shabat básico e só. É uma bola. A isenção dos Haredim, para começar. Sim, eu sei, mas foi muito. Só no governo Begin que, bem, todas as restrições foram removidas e realmente o processo começou. Antes disso, você podia ser Haredi, podia servir. Muitos serviram, você trabalhava, pagava impostos, você podia realmente ser Haredi e fazer todas essas coisas. Então, é por isso que sou contra fazer concessões especiais. Tudo isso deve ser analisado caso a caso. Uma das coisas chocantes de perceber no modo de vida Haredi é que eles não interagem com o Estado de Israel. Tudo passa por intermediários em tudo. Então, corte os intermediários. O Estado lida diretamente com os indivíduos. E isso acontece de forma individual. Se um Haredi, meu exemplo favorito é este. Se um Haredi tem um colapso nervoso ao ver uma mulher a 3 quilômetros de distância, ele será designado para colher abacates. Se um Haredi, como muitos que serviram comigo no Knesset, consegue sentar ao lado de uma mulher e discutir racionalmente, pode ter um serviço mais significativo. Mas a ideia de que concessões precisam ser feitas, absolutamente não. Você faz isso como indivíduo. Se você tiver problemas reais, então você vai servir em algo onde sofra menos com eles. Mas que todo o sistema precisa se adequar a particularidades que começaram nas últimas décadas. Absolutamente não. Eu não acho que todo o sistema agora. Quer dizer, sim. Quero dizer, por exemplo, tropas separadas por gênero ou algo específico assim. De novo, Tenho experiência com programas acadêmicos e específicos, mas estes não são. eu não vou dizer isso de novo. Eu os vi no Knesset. Se você não for capaz disso, então novamente pode fazer um tipo diferente de serviço. Todos vão servir, mas isso é individual, isso não é coletivo.
A ideia de que temos setores coletivos que fazem a mediação com o Estado, eu acho uma abominação que precisa acabar. Se, como indivíduo, você não consegue lidar com isso, então, como indivíduo, você vai fazer um serviço que, sabe, como eu disse, você vai ver abacates do amanhecer ao anoitecer, e tudo bem. Mas você não pode exigir que todos se adaptem a isso novamente, a um modo de vida específico que é bastante recente e só surgiu como resultado da benevolência do Estado sionista. Então, absolutamente não. A ideia é que o intermediário seja eliminado. Não existem setores. Existe apenas Israel e cidadãos israelenses e todos são convidados a servir. E claro, se você recusar, eu comparo você ao filho perverso da Haggadah. Se depois de você ter recebido todas as opções, desde abacates até, sabe, o serviço militar, se ainda assim você recusar, então a responsabilidade é sua. Você é o filho perverso da Haggadah. Você é a pessoa que disse: "Isso é seu, não meu". Muito bem. Você não recebe nada do estado de bem-estar social de Israel na medida em que precisar de qualquer serviço. Você terá que pagar o custo total e absoluto deles. Então vamos. Vou te fazer, acho que, mais 2 perguntas, se me permite, e vamos tentar encerrar. Não que faltem conversas que você trouxe, mas é só um programa. Espero te trazer de volta para focarmos em alguns desses pontos. Queria dar uma visão geral. Espero fazer isso também com outros membros ou concorrentes. Gosto de explorar profundamente as ideias das pessoas, e como você sabe, o ciclo político israelense praticamente impede discussões realmente substantivas. E eu te parabenizo por isso. Parabéns a você também. Sobre todos irem para o exército, isso claramente tem base em outro fundamento cultural. E uma dessas coisas é, dentro de Israel, a educação universal em língua hebraica. Eu não sei se os espectadores realmente entendem até que ponto o sistema educacional está atualmente fragmentado no nível de conteúdo e de idioma, e talvez você devesse descrever o problema que está tentando resolver lá e como acha que isso resolve a questão. Sim, o sistema educacional israelense é dividido em vários sistemas, dois dos quais são o sistema escolar árabe e os diversos sistemas escolares Haredi. Em geral, são sistemas financiados pelo Estado de Israel, mas que não são devidamente supervisionados por ele. E, estruturalmente, educam seus membros para uma forma de hostilidade ao Estado e à coletividade. A ponto de, como eu disse, você recebe pelo que paga. E a ideia é que, novamente, uma mentalidade soberana, aquela que não foge dos problemas, que os trata na raiz. Novamente, você pode ter escolas diferentes com versões diferentes, mas tem que haver uma noção. E, novamente, esse é o próprio ideal republicano europeu, que já não existe muito na Europa. Mas a ideia de que uma nação é criada através da sua educação. Sabe, muitas pessoas me culpam, me acusam de tentar reviver as ideias de Ben-Gurion, tanto para o sistema educacional quanto para o militar. Como formando o coletivo, como formando a nação, como formando a consciência nacional e coletiva. E é uma acusação que eu aceito com amor. Sim, é exatamente isso que eu sinto que precisamos fazer. A única diferença é que agora, na minha visão, isso deve ser aberto para todos. O convite é para que todos participem. E a ideia, portanto, é que Israel deva possibilitar e financiar apenas um tipo básico de escolarização. Como eu disse, nacional, sionista, sim, você pode ser árabe, muçulmana e sionista. Eu digo isso para os nossos inimigos. Eu digo isso dentro de Israel e na língua hebraica. Isso tem que ser a base para todos. Depois você pode adicionar verbas do Estado, orçamentos locais. Você quer árabe, quer guemará, quer o que for, mas só depois que a base tiver sido criada. Um Estado soberano normal não financia sistemas educacionais que estruturalmente formam graduados hostis ao Estado e ao coletivo. Bem, vamos seguir agora. Infelizmente, é só uma pergunta por enquanto, mas vamos seguir agora para essa questão muito importante de tentar fazer com que os palestinos, por um lado, reconheçam o sionismo e, por outro,
Abandonem sua cultura atual de terror e ódio aos judeus. Eu assisti a vários podcasts em que você discute a necessidade disso e você explica de forma extremamente eloquente apenas a extensão da imprudência em deixar isso crescer por tanto tempo, em subsidiar isso por tanto tempo e em apaziguar isso por tanto tempo. E, sabe, eu sei que você mesma mudou de certas formas porque você estava no governo como conselheira na época da retirada e você, sabe, realmente eu acho que você montou um dos melhores argumentos em inglês que eu já vi uma israelense fazer. O que eu não entendo é como você vê esse processo acontecendo de forma concreta e quais políticas precisam ser implementadas além, sabe, de, digamos, cortar a ajuda, que é algo que tem sido muito discutido. Novamente, é mais sobre como chegamos lá. Então, qual é o roteiro? Então, seja internamente, internacionalmente ou com nossos inimigos, e especialmente com o que eu passei a chamar de palestinismo, eu realmente acredito nisso. Sem pão não há Torá, tipo, as ideologias não operam no vazio. Elas são financiadas, as pessoas são doutrinadas, as pessoas estão nas escolas. Você pode ver isso com o palestinismo. Existe um filme chamado Anra, um documentário que as pessoas podem assistir online feito por Kana Hatizra. É baseado nos livros A Guerra do Retorno e Retorno de Outubro. E realmente mostra, quando você assiste, fica muito claro o que você precisa fazer, se é Ctrl Z ou desfazer. Você basicamente tem que desfazer tudo isso. Você precisa remover o combustível, o financiamento, o sistema educacional, as organizações como a UNRWA que permitem essa legitimidade. Que as pessoas em Gaza são de alguma forma refugiados palestinos, que um advogado de classe média vivendo em Ramallah é de alguma forma um refugiado palestino. Curiosamente, muitos acham que entendem quando explico que o nacionalismo palestino se baseia em 3 pontos: retorno, condição de refugiado e UNRWA. E muitas pessoas ouvem isso e pensam, isso não impressiona nem um pouco, só isso. Essa é a história. E uma das coisas que mais me frustram é: parem de pensar apenas pelos seus próprios parâmetros. Pense no que importa para eles e vá atrás do que importa para eles, não do que você acha que importa. E o que importa para eles é a condição de refugiado, ao retorno, e a UNEWA é isso que eles valorizam. Então você pode contar para si mesma que isso não importa tanto, mas para eles isso importa muito. E nós não estamos atacando isso, e definitivamente não de forma suficiente. Nós não estamos mobilizando nossos recursos diplomáticos, políticos e financeiros para travar essa batalha e deixar isso claro. Em Gaza, eu apresentei um plano desde o início. Divida Gaza em pelo menos 2 seções, uma Gaza de guerra e uma Gaza de paz. Comece a tratar os palestinos como adultos. De novo, esse é um tema da minha vida. Eu sou contra o desamparo aprendido. Não há povo que tenha sido mais mimado, incentivado e que tenha sido condicionado ao desamparo aprendido que os palestinos. É uma tragédia para eles. É uma tragédia. Para nós basta. E a maneira de fazer isso é criar um senso de escolha e autonomia. Eles querem dedicar suas guerras à destruição do Estado judeu. Tudo bem, então não devemos nada a eles. Crie essa Gaza de guerra, reconecte-a ao Egito, corte-a de Israel e diga: vocês querem estar em guerra conosco, tudo bem, mas não devemos nada a vocês. Mas nós vamos além, sabe? Inspirados pelos americanos no Japão, pelos aliados na Alemanha nazista. Vamos criar uma área chamada Gaza de Guerra ou Paz e na Gaza da Paz para entrar nela. Para ser elegível para construir, para criar, você precisa ser removido das listas da UNRWA. Como refugiada palestina, você precisa deixar claro publicamente que renuncia a qualquer ideia de direito de retorno. A UNRWA não estará lá. E às vezes as pessoas me dizem, mas ninguém vai concordar. Eu fico tipo, tudo bem, então nós temos um lugar bem definido com o qual estamos constantemente em guerra. E pelo menos nós não damos nada e não construímos nada, e não damos combustível nem oxigênio para nossos inimigos. Mas, novamente, isso começa ao tratar os palestinos como adultos, levando suas palavras a sério e dando a eles uma escolha real: encerrar sua guerra centenária contra o sionismo ou sofrer as consequências? Mas nós fazemos parte de um mundo que repetidamente permitiu que eles escapassem das consequências.
Acho que só resta uma última pergunta e já estão me pedindo para encerrar, então nem posso mentir e fazer mais uma. Mas você também deixa muito claro quando é entrevistada, geralmente, pelo menos quando eu pergunto, você se apresenta como uma mulher de esquerda e você criou Oz como algo que, segundo você, supera as distinções entre esquerda e direita e que acredita que pessoas tanto da esquerda quanto da direita podem se identificar. E eu me pergunto isso, tipo, como você reconcilia essas duas coisas? Quer dizer, a questão de esquerda e direita ainda é importante? O que faz de você alguém de esquerda em vez de qualquer outra coisa? O que ocorreu no cenário político israelense com essas categorias nos últimos anos? Então, desejo boa sorte e espero recebê-lo novamente. Claro, sempre fico feliz em voltar e ter conversas significativas. E você está certa, nós precisamos ter mais dessas conversas. Bem simples, eu costumo me descrever como uma mulher de esquerda, porque muitas pessoas, quando ouvem o que eu digo sobre o palestinianismo, sobre o fato de que eles estão todos, quase sem exceção, unidos por uma ideologia de destruição. Eles dizem que isso é incrivelmente de direita e de muitas maneiras para forçar as pessoas a romperem com essas categorias. Eu uso isso quase como uma ferramenta para forçar as pessoas a realmente ouvirem o conteúdo, em vez de imediatamente o que é muito humano. As pessoas querem te rotular, e eu diria isso a elas sobre religião e Estado. Você já me ouviu aqui, falando de serviço universal e afins. Eu não sei como você chama isso, você chama de esquerda, questões de direitos para todos, liberdade, a importância do secularismo. Eu sou muito, você poderia dizer, de esquerda, mas quando você me ouve falar sobre o palestinianismo, eu pareço muito de direita. E eu tenho usado isso para, no final das contas, forçar as pessoas a chegarem a um lugar. Uma mulher disse recentemente: na verdade, eu não consigo te classificar. Você não é de direita, esquerda ou centro, pois realmente diz algo, ela afirmou. Você está em outra dimensão. E em certo momento eu meio que abracei isso e basicamente disse: olha, Oz realmente existe como um partido com ideias. Até mesmo o que falamos sobre questões judiciais que atravessam qualquer noção de direita e esquerda. E é por dois motivos que eu acho que Israel precisa muito agora. Ah, eu realmente acho que precisamos falar sobre conteúdo e as divisões em blocos. E sobre direita, esquerda e sobre Bibi sim, Bibi não. Acabaram com qualquer noção de discurso político sério e substancial para o nosso prejuízo. Então, primeiro, eu tento me empenhar para me libertar disso. É difícil. Todo mundo quer te colocar de volta em uma caixa e eu tento resistir a isso. Não é fácil, mas também faz parte da luta. E foi assim que comecei, com uma das minhas maiores forças, e nisso acho que sou única. Coalizão, oposição, qualquer partido político, é isso. Eu entendo a guerra de narrativas, da informação e da consciência de uma forma que não vi ninguém entender. Certamente não há tempo e certamente não o suficiente para tomar as ações corretas de forma adequada. Tem sido a única coisa sobre a qual eu avisei as pessoas com antecedência, sabe? É um dos motivos. E eu vou juntar tudo isso pelo qual eu não consigo me empolgar. Durante o período da reforma judicial, um lado dizia: se não aprovarmos a reforma, Israel será uma ditadura. O outro lado dizia: se aprovarmos a reforma, Israel será uma ditadura. E eu disse: e enquanto vocês dois discutem, nós somos uma democracia. E eu foquei nos palestinos e em Gaza, onde todos me diziam: não é suficiente, não faça isso, é estúpido, não é importante. Então, o meu papel, e eu volto ao começo, é ser o único partido que olha para o que está acontecendo lá fora, que vê a tempestade se formando, que se mobiliza para isso, que toma uma atitude. Assim, então, dentro de Israel, podemos continuar discutindo. Que a discussão continue por muito tempo. Eu te desejo sorte, não tenho certeza. Também já existe no momento, já é oficial. Com certeza, é um partido registrado. Tudo bem, te desejo sorte. Espero que nós duas possamos continuar essa conversa. Também estou ansiosa pelo restante da série. Muito obrigada pelo seu tempo hoje, obrigada. Obrigada.